Fórum de Investimentos Brasil 2022. Diálogo temático. OCDE. A entrada do Brasil na OCDE e os impactos para os investidores. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao Fórum de Investimentos Brasil 2022. Eu sou Ludmila Botas e é uma grande satisfação dar-lhes as boas-vindas em nome da Apex Brasil e do Banco Interamericano de Investimentos, o BID. Para vocês que estão conosco aqui no auditório, nosso muito obrigada, sejam bem-vindos. E a vocês que estão também nos assistindo através do YouTube ou da plataforma do Brazil Investment Forum, sejam todos muito bem-vindos. Desde os anos 90, o Brasil vem fortalecendo sua atuação junto à OCDE. Até hoje, o país aderiu a 103 instrumentos normativos da organização, de um total de 251, sendo que 37 foram formalizados nos últimos 3 anos. Neste diálogo temático, vamos conferir como a entrada na OCDE traz benefícios para o Brasil e também para os investidores internacionais. Participarão desta discussão Suzana Cordeiro Guerra, ela é gerente de instituições para o desenvolvimento do BID. Suzana, seja muito bem-vinda. Obrigada por sua participação. Queira, por gentileza, se sentar. Suzana, seja bem-vinda. Marcelo Guaranis, secretário executivo do Ministério da Economia. Seja muito bem-vindo. Ministro Celso de Tarso Pereira, chefe da Coordenação Geral da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico do Ministério das Relações Exteriores. Ana Novick, chefe da Divisão de Investimentos da OCDE. Ela, a quem contaremos com sua participação através da plataforma online. Como vai, Ana? Você nos ouve bem? Perfect. I can hear you. Oh, perfeito. Seja muito bem-vinda. We welcome you. Para começar, passamos a palavra para a Suzana Cordeiro, ela que será a nossa moderadora. Portanto, ela vai conduzir este nosso diálogo temático. A todos um excelente debate. Com você a palavra, Suzana. Oi. Obrigada. É um prazer estar aqui com todos os senhores hoje. Gostaria, em nome do BID e do Departamento de Instituições para o Desenvolvimento, dar as boas-vindas aos nossos palestrantes, o ministro Celso, o secretário Guaranis e a diretora Ana Novick, que está conosco virtualmente, e também a todos que estão aqui presentes conosco. Uma verdadeira emoção estar nesse palco tão bonito aqui nesse evento. Então, o assunto é o assunto que está à tona, né, desde a semana passada, com o lançamento do Roadmap, e a adesão ao CDE agora realmente se concretizou, né? O processo agora tem um roteiro bem claro. Então, pensando nessa representatividade da OCDE no mundo, na economia global, né, 60% do PIB mundial, 75% do comércio internacional, a OCDE realmente traz um selo de boas práticas e da organização e também de uma previsibilidade regulatória importante. E, assim sendo, um ambiente de negócios cada vez mais favorável. Um estudo recente do IPEA, por exemplo, mostra que essa adesão ao CDE leva a um aumento do PIB em torno de 0,4% ao ano. Então, é interessante pensar que não só a adesão é um caminho
muito próspero, mas também o processo de adesão, ele cria uma série de externalidades positivas em termos do fortalecimento da capacidade institucional do Estado, que realmente traz benefícios que geram um ciclo virtuoso para o Estado brasileiro. Então, com esse enfoque, eu queria começar fazendo uma pergunta à diretora Ana Novick, e eu vou passar para o inglês aqui. Ana, hello, nice to have you with us. I'd like to pose a question to start us off. How do you see the accession process to the OECD help Brazil not only to attract FDI, but also to strengthen its sustainable impact? Okay, thanks, Susana, for your question. And I'm sorry not to be there. It looked like it's very beautiful, the scenario. I can see from here. Now, I'm very glad to participate in, and thanks for inviting the OECD, and particularly thanks for inviting me to this important forum. I would like to start by providing some context for our discussion. The challenging geopolitical context where we are discussing right now, the Russia aggression in Ukraine, is adding a lot of uncertainty and have impact in the regions as far as the Latin American region. We were already struggling with the COVID and the consequences of this pandemic. I mean that this is some economic context that is a little difficult. Last week, the OECD have a ministerial meeting, and then we launched the economic outlook, and it showed that the GDP growth is now expected to slow sharply this year, around 3%, and remain at a similar rate in 2023. A inflação está crescendo por causa do preço na energia, e em países menos desenvolvidos. Acho que vocês sabem, o Brasil esteve se recuperando em 2020 e 2021. A OCDE também espera um baixo crescimento em 2023. E, claro, a empresa crescendo, a guerra da Ucrânia. E estou apresentando esse contexto por causa que a pergunta que você me fez fala sobre impacto. Mas é claro que, nesse tipo de situação difícil, nós temos que pensar e prestar atenção sobre a qualidade que são mesmo. 8%, grande energia, mas essa diminuição da economia é conectada com toda essa situação desse ano de 2022. O anúncio do início do acesso, da adesão ao OECD, tem dado, sinalizando forte político dos investidores do Brasil, que o Brasil quer se tornar, e a comunidade que eles querem participar, e através das melhores práticas. Eu lembro quando o Chile deu o discurso, depois que o Chile aderiu, que esse fórum foi lá, com os países ricos, e eu não vi o Chile como país rico, mas eu vi o fórum não de países ricos, mas de boas práticas, e o Chile quer ser um país de boas práticas, e o Brasil está no mesmo caminho. O Brasil implementou muitas medidas para ajudar os investimentos, simplificar a burocracia. O Brasil é um lugar tem uma agenda ambiciosa por reformas, e algumas estão atrasadas, mas a nossa é para facilitar o investimento. Em relação ao impacto sustentável, a sociedade, o governo e a realidade social dos países da América Latina precisam atrair mais investimentos, mas também o benefício desse investimento,
e o impacto na sociedade. É claro, como eu mencionei antes, o primeiro passo para estimular isso é para ter mais e ter as práticas regulatórias melhores. E o trabalho que o Brasil começou com essa questão de trabalhar com diferentes políticas, impostos, na governança, comércio, nós criamos esse tipo de estabilidade que é chave para atrair mais investimento. Entretanto, a entrada desses investimentos não é automática. A OECD, semana passada, lançou uma nova recomendação sobre qualidades. Para a qualidade, exatamente o que você está procurando, qual é a política, quais as instituições e políticas para maximizar o impacto do FDI e sustentabilidade. Abriu essa oportunidade de discutir como o governo pode intervir e influenciar o impacto em diferentes áreas sustentáveis. Isso é importante para os países da América Latina, a sustentabilidade e o impacto que os investimentos do comércio para a sociedade é um elemento chave no mundo, mas politicamente no nosso país. Espero que tenha respondido sua resposta. Mas se você precisar de mais alguma coisa, eu digo. Obrigado, Ana. Eu acho que você explicou bem a base que nós não apenas estamos preocupados sobre a quantidade, mas também a qualidade desses investimentos. E eu acho que isso diz muito sobre os desafios futuros. Acho que você cobriu bem o porquê isso é tão importante para o Brasil, esse desenvolvimento, essas reformas, que são o caminho das reformas. Então, com isso em mente, quero passar para o ministro Tarso. I would like to ask you, given this great effort regulatory that is necessary to result in an adaptation during this process, como é que o Brasil poderia acelerar esse processo de adesão? E será que o senhor também poderia fazer alguma comparação com algum momento no passado em que nós também tivemos que passar por processos parecidos? Hello. Muito obrigado, Susana. Thank you very much, Susana, Marcelo. It's a pleasure to be here with you this afternoon. I would also like to say my regards to Ana. We've been seeing each other. We last saw each other 10, 15 years ago. This accession process to CDA that begins now, it is called whole of society process, and it's not for nothing. It will demand tremendous effort from all government areas as well as civil area productive sectors to get the machine moving, to get all the reforms done. Part of them, Susana, Brazil's already doing it, yeah? When we say that more than half or about half of the instruments, legal instruments, Brazil already has access to them. It's at the beginning, however, we have a long way to go. It will demand promptness and capacity in terms of organization and work from all areas of government as well as society. In terms of comparison with other processes Brazil has been going through, maybe we all remember that process which we had to get into the World Trade Organization. We had the Uruguayan route, 86 to 94, and the changes we have had to go through to adequate Brazil appropriately to the WTO. Foi tremendo, né? Isso para mim é muito claro. Estive 2 períodos em Genebra, cerca de 15 anos no total. E eu me lembro, assim, todo o debate que houve no Brasil, início da década de 90, sobre propriedade intelectual, as ameaças de casos dos Estados Unidos contra o Brasil,
né? E nós tínhamos que adequar toda a nossa legislação sobre propriedade intelectual, ou adotarmos nova legislação em propriedade intelectual. Outra área que demandou imensa capacidade de articulação e de criação, capacitação de recursos humanos, toda a área dos acordos da OMC que dizem respeito à defesa comercial, antidumping, subsídios, salvaguardas, né? O antigo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ele teve que criar toda uma área de defesa comercial. Hoje em dia nós temos lá o DECOM, com mais de 80 funcionários, né? Só para acompanhar toda uma nova área de atividade do Brasil que tinha que se adequar à realidade do comércio internacional. Era uma regra da OMC, era um dos acordos da OMC. Tivemos também a área de processos sanitários e fitossanitários, barreiras técnicas ao comércio, e um outro que também é muito assim, evidente e que demandou 20 anos de adaptação, de criação de capacidade, que foi solução de controvérsias, né? Vocês se lembram que todos aqueles casos famosos, Embraer, Bombardier, caso algodão, caso açúcar, né? O Brasil, o Itamaraty, o governo brasileiro, começou com nada. Começou basicamente com uma ou duas pessoas, depois criou-se uma área de contenciosos comerciais, depois aumentou-se o número de pessoas em Genebra, nossa delegação. Começamos a criar um modus operandi com advogados e com os setores afetados, com a Embraer, com o setor produtivo brasileiro, agrícola. E isso até que o Brasil se tornou um dos principais players na OMC. No caminho da OCDE, nós teremos desafios semelhantes. Então, eu queria pegar esse gancho, ministro, porque com essa experiência toda, né, de décadas, agora nós estamos querendo ter um fast track, né, pensar em algo mais rápido. Então, se o senhor pudesse refletir sobre essa experiência, há algum sequenciamento de reformas, por exemplo, nos 145 instrumentos que faltam, há alguns nichos de reformas que possam angariar esforços para que outros saiam e consigam ser acoplados de forma mais eficiente, ou temos que ir todos ao mesmo tempo? Qual que é uma estratégia que talvez tenha funcionado na outra ocasião que possa ser aplicada aqui? Talvez o Marcelo depois possa complementar, mas eu entendo que agora virá uma pressão da OCDE para que o Brasil caminhe nesse trilho rumo à cessão. Ninguém sabe quanto durará, pode ser 2 anos, 3 anos, 4 anos, não se sabe. As dificuldades talvez apareçam no caminho. Eu me recordo agora no estudo da CNI, acho que de 2018, um levantamento feito que dizia que o Brasil não teria grandes dificuldades em cerca de 84% do aqui, da regulação OCDE, e nos restantes 16%, alguma dificuldade. Eu acho que o trabalho andará em paralelo. Os 26 comitês da OCDE, como indicado agora no Roadmap, que acaba de sair semana passada, indica isso. Alguns, certamente, estarão sob o holofote, onde se demandam mudanças mais importantes para o Brasil, talvez mais difíceis de serem feitas. Imagina na área de tributação, né? Em outras áreas, consumidor, concorrência, nós já temos um caminho andado. A área de desenvolvimento digital é importante, novo, mas nós estamos em sintonia com o que está sendo feito na Europa. Meio ambiente, podemos ter algumas dificuldades, embora tenhamos um arcabouço legal bastante razoável. Então, eu acho que vai ser um processo que vai começar junto, mas depois vão começar a surgir algumas áreas de maior esforço, diria. Faz sentido. E, secretário, o senhor acabou de voltar de Paris, recém-chegado. Eu queria perguntar para o senhor, inverter a pergunta, né? O senhor está à frente de um ministério incrivelmente reformista, né? Uma após a outra hoje. Parabéns por mais uma. E eu queria inverter a pergunta. Será que até que ponto esse processo pode alavancar e dar maior impulso às reformas que estão em andamento agora no país?
Excelente pergunta, Suzana. Primeiro, prazer estar aqui com você, com o Celso, com a Ana, com o nosso público, para falar sobre esse tema tão importante. Eu estou tão recém-chegado que ainda estou sofrendo com o fuso horário. Realmente tivemos a reunião ministerial na semana passada, em Paris, em que foi oficialmente nos entregue, né, o roadmap para que a gente possa seguir esse processo, né, para todo mundo entender. Desde 2017, a gente sinalizou para a organização que tínhamos vontade de aderir. Era já um conjunto de reformas que achávamos que era interessante que seguíssemos os padrões da OCDE para que a gente transformasse o nosso país em um ambiente melhor para investimento. Mas com o governo Bolsonaro isso virou uma grande política de governo, né? Política de Estado e uma política de governo, uma das grandes prioridades do presidente na política externa, vislumbrando exatamente essa quantidade de reformas que teríamos que fazer. E desde 2017 aguardávamos esse momento de entrega do roadmap e finalmente recebemos isso, né? E para a gente por isso foi um momento tão importante na semana passada. Por que isso tem tanto a ver com as reformas, né? Por que isso é importante para a gente? E tem muito a ver com o Ministério da Economia, como você disse, um ministério reformista, criado pelo ministro Paulo Guedes, com a ideia de ser uma máquina de reforma de fato. O ministro, desde o começo do governo, tem um diagnóstico muito claro dos problemas que travam o nosso país. Gastamos muitos recursos públicos, temos um nível alto de despesa pública, não necessariamente com aquilo que a população realmente precisa. A gente gasta porque está escrito em leis e programas que nós temos que gastar. Mas gastamos muito com privilégios, gastamos muito com gastos desnecessários que não se refletem para a população com aquilo que a população precisa. A gente precisa melhorar isso, controlar a despesa pública para que se possa gastar com aquilo que é prioridade para a população. Por outro lado, a gente tem um ambiente de negócios muito travado no país, né? A regulação é muito pesada, temos muita burocracia, um sistema tributário complexo, um sistema trabalhista com alto custo de contratação. Isso não facilita a vida do setor privado para construir novas empresas, para atrair investimentos, para gerar emprego e gerar renda. Então, a ideia do ministro foi botar todos os instrumentos necessários para que a gente pudesse fazer as reformas necessárias para mudar nosso país, né? Pelo lado de controle da despesa, de consolidação fiscal, reforma previdenciária, administrativa, reforma fiscal, privatização, e aí um marco importantíssimo hoje, como você disse, né, no meio entre a abertura e esse painel, fomos até a AB3 fazer a cerimônia da Eletrobras. E, do outro lado, na melhoria do ambiente de negócio, é a desregulação, a mudança de ambientes regulatórios, a melhoria regulatória, mudança de marcos regulatórios, aprovação de leis muito importantes, como lei de saneamento, novo marco de gás, lei das agências reguladoras, lei da liberdade econômica, uma desburocratização muito grande do governo, uma digitalização do governo. O Brasil é o 7º país em maturidade de governo digital, um ranking do Banco Mundial, é o primeiro país com mais de 100 milhões de habitantes. Então, a gente tem avançado muito nisso. Uma abertura comercial gradativa, mas consistente, e uma política de concessões e abertura de investimentos muito forte. Isso tudo para a gente atrair mais investimentos, tornar o nosso ambiente de negócio mais leve e mais fácil para que todo mundo invista. Por um lado, eu controlo a despesa, por outro lado, eu destravo o setor privado. A OCDE tem tudo a ver com isso, né? A OCDE é uma casa de melhores práticas, de políticas públicas em diversas áreas. Como que a gente faz uma política pública, uma regulação, uma lei que considere as melhores práticas do que foi feito no mundo? Lá se discute, né, de meio ambiente, a concorrência, a regulação, a governança pública, estatais. Você tem todos os fóruns para se discutir coisas para avançar o nosso país. Por isso é tão importante para a nossa agenda, né? Então, a ligação, né, a prioridade dada pelo presidente Bolsonaro desde o primeiro instante, com essa vontade de fazer grandes reformas que o Ministério da Economia foi criado para ser, nos permite linkar bem as duas coisas. Nós, desde 2007, não ficamos parados, né? Nós mandamos a carta, éramos aderentes a 35 instrumentos da organização, hoje somos a 109, 110, né? A gente aderiu bastante já, ou seja, temos 200% a mais de instrumentos, mesmo sem começar nosso processo de acessão. Agora vai começar para valer, e agora temos que correr para até acelerar essas nossas reformas. Quanto mais rápidos formos no nosso processo de acessão, maiores os benefícios para o país. Conseguiremos mostrar um ambiente mais atrativo para investimentos. Conversei essa semana com um representante de um país, não vou dar nem nome, nem de onde que me disse o seguinte: o processo de entrada do país dele para a OCDE gerou muito mais benefício que da União Europeia, por exemplo. A União Europeia tem um cunho político, para a OCDE teve um cunho de desenvolvimento. Melhora as instituições, faz o país trabalhar de forma diferente,
e atrair mais investimentos, ser visto pelo mundo de outra forma. Então, essa é a grande benefício da OCDE para o nosso caminho de reformas. Quanto mais rápido passarmos por esse processo, mais desenvolvido, mais emprego, mais renda a gente gera para a população. Secretário, então, nessa linha de raciocínio focado no desenvolvimento e nessa externalidade positiva que essa adesão tem, o Brasil seria o único país do mundo que seria membro do G20, do BRICS e da OCDE. O que isso implica em termos da nossa política econômica num momento em que o mundo se encontra, em que as cadeias de abastecimento estão desalinhadas, em que a gente está com uma guerra crônica, com a inflação crescendo, né? E o que isso implica para como a gente vai encarar a nossa política fiscal e monetária indo adiante numa condição excepcional e em um contexto mundial também de excepcionalidade? Muito boa. De fato, né, o Brasil vai estar um lado dos ricos, né, e do lado dos BRICS, e com uma participação ainda muito grande entre os países em desenvolvimento. Somos um bicho diferente para a organização, né? Vai ser o maior país que passou por um processo de acessão, é o maior país que vai passar por esse escrutínio todo da OCDE, e eu vejo isso como uma coisa importante para os dois lados. É muito importante para o Brasil, para que a gente melhore as nossas reformas, melhore as nossas políticas, mas é uma forma da organização também ter um novo player totalmente diferente, que ajuda muito a organização a entender os problemas do mundo, de fato, né? Falamos até isso com o pessoal da organização na visita que tivemos lá em março, com o ministro Paulo Guedes. A ideia é que o Brasil seja uma ponte desses países já desenvolvidos, já com políticas desenvolvidas, com os demais países, como os BRICS, por exemplo, né? Estamos num momento difícil do mundo, né? de ruptura de cadeias produtivas, e ainda dos efeitos da pandemia, dos efeitos muito ruins da guerra, em que os próprios BRICS ficam no meio disso, né? Rússia e China, e Brasil, do outro lado, se aproximando da OCDE. É muito importante que a gente funcione como uma ponte para esse lado, para que a gente possa trazer esses países grandes em desenvolvimento, com um potencial muito grande para o futuro, como a Índia, a China, para uma lógica mais próxima, né, que a gente consiga traduzir as coisas de um lado para o outro. Eu acho que isso é um ganho muito grande para a organização. Entender o ponto de vista do país, como o Brasil, como que a gente pode contribuir para melhorar, inclusive, as práticas dos países da OCDE. Tem coisas muito interessantes que têm sido utilizadas, Suzana, como exemplo para o mundo do que a gente tem feito. Por exemplo, as nossas políticas durante a pandemia. A gente teve políticas na pandemia, políticas muito eficazes, muito eficientes, em curto espaço de tempo, com capacidade muito grande de atenuar os efeitos. Isso foi muito explicado, a OCDE reconhece como isso foi interessante. Isso a gente explica para os outros países. Por exemplo, os Estados Unidos tiveram muita dificuldade de fazer o pagamento do cheque emergencial, né, que nós conseguimos fazer em 2 meses. A digitalização que nós tivemos da economia fazendo o cheque chegar a mais de 60 milhões de pessoas é um negócio impressionante. Isso ajuda também a organização a entender como que ela pode fazer para o mundo inteiro se desenvolver de uma forma mais agregada, né? Seremos, então, uma ponte. E como o ministro tem falado também, falou hoje de manhã, na abertura do fórum, muito importante que o Brasil seja visto como um porto seguro de investimentos nesse momento. Nós somos um local muito importante para que o mundo considere como uma fonte de segurança energética, limpa, sustentável. Nós temos uma matriz energética muito limpa, e como segurança alimentar. No momento em que o mundo inteiro está sofrendo com inflação, com quebra de fornecedores de alimento e energia, que o Brasil possa ser visto como alguém que pode ser um parceiro para isso. E se alinhar, novamente, aos países da OCDE, ajuda muito a que todos tenham essa visão e ajuda a gente a se desenvolver. Muito obrigada, secretário. Acho que esses pontos, especialmente essa lógica transnacional de desenvolvimento, né, em que existe esse efeito de pares entre os países que estão nesse grupo, é fundamental para o nosso desenvolvimento aqui no Brasil e para a implementação das nossas reformas. Com isso, eu queria abrir a palavra para alguns comentários e reflexões finais do ministro e da Ana, por favor. Sim, eu vou continuar nesse mesmo tema, Brasil em vários tabuleiros. Eu acho que nós acreditamos, o governo brasileiro acredita, Itamaraty, como política externa, que o Brasil tem envergadura, estatura própria para jogar nesses tabuleiros, né? E usando, inclusive, né, os aportes de cada um deles
nos demais. Por exemplo, no momento, essa semana, está acontecendo a ministerial da OMC, em seguida da OCDE. Mas a OMC está num momento difícil, né? As mudanças demandam consenso, está difícil. Então, também é um momento que nós podemos aproveitar a nossa capacidade de articulação que nós desenvolvemos durante décadas na OMC, na OCDE, nesse processo agora de acessão, e também nos BRICS. E como o Marcelo falou, eu acho que é um ganha-ganha, né? Nós ganhamos muito com a Casa das Boas Práticas, como chamou a Ana, me lembrou que a presidente Bachelet chamou a OCDE, temos muito a aprender aí, né? Mas a OCDE também ganha entre os seus membros um país como o Brasil. Apesar dos seus altos e baixos, por vezes, mas nós temos capacidade e sabemos nos mover e jogar nesses tabuleiros. Quando o governo brasileiro, mais fortemente agora, mas também ao longo do tempo, desde a década de 90, quando nos aproximamos da OCDE, entramos no Comitê do Aço, já em 96, depois em 2007, foi na OCDE onde o Brasil achou a solução para o conflito, a controvérsia Embraer-Bombardier. Foi na OCDE, não foi na OMC, no acordo de créditos à exportação, dentro do acordo setorial de aeronaves. Né? Então, o Brasil pode ir jogando um com o outro, mostrar ao mundo que nós conseguimos dialogar com todos, né? E isso é um aporte absolutamente positivo para a OCDE, e nós, naturalmente, muitos o que aprender desse input de coerência, de racionalidade, de previsibilidade que a adesão aos instrumentos da OCDE e a adesão aos seus princípios confere ao Brasil. Obrigada, ministro. Ana, any parting words on the policy diffusion effect and the many benefits that have been discussed here? Yeah, no, I think that Eu acho que foi uma conversa muito interessante. Eu acredito que são boas práticas globais que podem vir de todos os diferentes lugares. Não é só para países desenvolvidos, pode vir de todos os países diferentes. O processo de apresenta entre diferentes países, sem dúvida, é um processo de adesão. Os países levam esse compromisso fazendo as reformas que eles querem, assim como o Brasil tem feito para entrar na OECD, assim como a OECD tem feito. O Brasil quer se tornar um país melhor. O Brasil... O que está faltando é um pouquinho mais, porém vocês já fizeram boa parte do trabalho. Com esse intuito, a gente tem um pouquinho mais de tempo. Eu gostaria de passar por um outro round e perguntar se você tivesse que nomear algum das principais prioridades que o Brasil deveria focar, especialmente nos próximos meses, durante esse momento de eleições para presidente. Quais seriam as formas as quais nós poderíamos... O país poderia reforçar o caminho que segue, se certificar que nós continuemos num progresso acelerado. Nós poderíamos começar com você, Ana. Sim, sabe, eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu acredito que esse tipo de compromisso foi mencionado, isso é um compromisso do Estado, não é um compromisso de um governo, é um compromisso que o país quer fazer reformas, ter boas políticas em diferentes áreas e ambientes, taxas, impostos, e colocar coisas que, independente do governo, a mudança, a continuação do governo, esse é um compromisso do Estado. Eu disse isso porque o Bachelet é o primeiro que adquiriu, depois de um mês, teve uma mudança de governo de direita para a esquerda e demorou alguns meses para determinar, isso foi bom para o Chile, é um compromisso do Estado. Você já participou desse processo de adesão muitos anos atrás, é a mesma coisa para o Chile. É importante que, independente do governo que vá seguir nas próximas eleições, é um compromisso do Estado. Tem instituições como Estado
tem que entender que isso é uma boa política para o Brasil, independente de ser esquerda ou direita. É um ponto excelente em relação a ser um projeto de Estado, independente de qualquer governo ou ideologia. Então, I don't know why I'm speaking in English right now. To that end, what would vamos dizer, seriam de maior atenção nesses próximos meses, pensando no curtíssimo prazo? É uma boa pergunta, Susana. Eu não tenho uma resposta concreta. I have a concrete question. I don't know about Marcelo, but the answer will come out as a result of the next phase of this process of accession. We call the roadmap. The next phase is the conclusion of Brazil of an initial memorandum. Que já está sendo feita por várias áreas do governo, por todas as áreas do governo, né, em oficinas, né, de avaliação de todos os regulamentos, todo o aqui, o conjunto de regras da OCDE e políticas que estão sendo avaliadas por seu grau de dificuldade, o que já foi feito, o que falta fazer, o que é muito complicado, o que não é complicado. Né? Isso perpassa todas as políticas públicas brasileiras, eu acho. Né? E desse memorando inicial sairá um quadro do que terá que ser feito. Aí tudo isso será avaliado pelos 26 comitês da OCDE. Então, acho que daqui a alguns meses, ou daqui a algum tempo, será mais fácil delimitar onde que o Brasil vai ter que envidar mais esforços. Secretário. Acho que esse é um primeiro passo, de fato, a gente receber o roadmap, a gente tem que se posicionar. Né? A gente já fez esse ensaio de posicionamento, fizemos um primeiro em 2017, depois robustecemos ele no ano seguinte, mas agora temos que ver exatamente o que está no roadmap, como que a gente tem que responder. Lembrando que a gente já foi sinalizado pela OCDE, que várias coisas nós já temos na nossa legislação, mas eles vão querer ver se a gente realmente implementa as coisas que tem na nossa lei. É um passo importante, para ver, refletimos de fato aquilo que está escrito na lei, ou a lei é só para inglês ver. Isso é importante, para a gente ver se de fato estamos fazendo as mudanças que estamos nos comprometendo a fazer. Acho que um passo muito importante no curto prazo, para consolidar, né, e como a Ana disse, isso é uma política de Estado. Mudar, melhorar o ambiente de negócio é uma política de Estado. Né? Qualquer governo tem que trabalhar nisso. Sabemos que essa é uma prioridade para este governo, mas qualquer governo tem que avançar nisso. O nível primeiro de sensibilização da sociedade, todo mundo tem que entender qual é o benefício, para que todo mundo entenda que é um trabalho de todos nós, não é só governo. Né? O setor privado tem trabalhado muito com a gente, o Congresso, o Judiciário, o TCU, várias instituições que têm que saber como isso é importante para que a gente avance. Então, esse nível de sensibilização é muito importante. E na semana seguinte teremos um evento importante para isso, a OCDE Week, em Brasília, justamente para chamar todo mundo, todos os atores, para que todos entendam o que estamos fazendo, que a gente faça bastante palestra, bastante congresso, bastante comunicação, fale na mídia, para que o povo entenda na ponta como aquilo vai melhorar a vida do povo, né? Para que a gente diga para cada cidadão como isso pode ter reflexo na sua vida, que as pessoas nos ajudem a avançar. Um segundo nível muito importante é o nível de governança, ter uma estrutura no governo que faça isso funcionar bem. Tem países, pelos relatos que nós tivemos, que sofreram muito com isso. Depois de iniciado o processo de acessão, tinha que explicar para os ministérios, tinha que ver como coordenava, e a gente já está muito bem avançado nisso. Hoje, esse trabalho de coordenação é feito pela Casa Civil, com parceria dos nossos 2 ministérios, mais os outros ministérios que estão dentro do Palácio. E isso ajuda muito, porque a Casa Civil que chama todo mundo e coordena. Tem um instrumento que a gente tem que dar resposta semana que vem sobre químicos. Chama o meio ambiente, chama a ciência e tecnologia, chama o Inmetro, chama quem precisar e a gente tem que dar uma resposta. Então, isso facilita, faz a gente ter uma resposta rápida na urgência que temos para mudar a nossa economia. Então, esse eu acho que é um passo muito importante. De matéria, Suzana, até complementando a pergunta que o Celso tinha respondido anteriormente, tem 2 que entendemos que são complexas. Uma do ponto de vista técnico complexo, mas que é também muito importante avançar no Brasil, que é a parte tributária. Né? Parte de preços de transferência, tem a parte de tributação internacional, que é importante a gente avançar. Então, sabemos disso, sabemos que é o maior desafio e temos avançado de forma muito consistente nos últimos anos. Temos isso encaminhado, vamos conseguir entregar no futuro muito próximo. Melhoria do nosso sistema tributário nos níveis de padrão OCDE. E não é só de aderir, é explicar para a OCDE também que tem coisa que nós fazemos que são importantes. Por isso que, como eu disse, é um caminho de mão dupla.
algumas coisas deles podem ser avançadas com o que nós já fazemos. E um segundo ponto é o meio ambiente, né? Meio ambiente, sustentabilidade é uma pauta que tem uma sensibilidade internacional muito grande e que a gente precisa demonstrar o nosso cumprimento. Temos uma legislação forte, temos uma implementação difícil, porque temos um território muito grande, né? Com uma área muito preservada, muita proteção legal, mas precisamos demonstrar como essa proteção é feita, como essa preservação é feita. Isso será cobrado no nosso roadmap e é um trabalho que nós temos que mostrar para o mundo que estamos indo bem. Obrigada, secretário. Eu acho que fica aqui como um resumo 3 pontos, eu diria. O primeiro é o que o senhor falou dessa via de mão dupla, né? Desse círculo virtuoso em que não só o fim é importante, mas o caminho de adesão tem sua importância em termos do fortalecimento da capacidade institucional do Estado e também de todos os stakeholders que estão envolvidos estarem dialogando e se comunicando cada vez mais. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. O segundo ponto é o do projeto de Estado, né? Disso ser algo que vai além de qualquer ideologia, melhorar o ambiente de negócios é algo que tem muita importância e é uma premissa para o desenvolvimento econômico. E o último ponto que eu queria fazer, que eu acho que saiu no debate, é essa transnacionalização de princípios e uma difusão de melhores práticas. E nisso o BID tem todo o interesse de apoiar, como já fez em outros países, para que o Brasil, na sua forma continental, possa ter esse efeito demonstrativo para outros países da região. Então, é com isso que o Brasil seja, de fato, o primeiro país a ser membro do G20, do BRICS e da OCDE, e desejando os melhores votos para que todos nós consigamos fazer isso o mais breve possível. Obrigada a todos por assistir-nos. Obrigada. Excelente. Muitíssimo obrigada por sua contribuição e pela excelente moderação, Suzana. Agradecemos também a Ana Novick, que está conosco online, ao secretário Marcelo Guaranizo, nosso muito obrigada, e também ao ministro Celso de Tarso Pereira. Os nossos agradecimentos, uma salva de palmas para os nossos painelistas. Eu vou pedir para vocês, por gentileza, tomarem os seus lugares ao teatro, tá? Os seus assentos, para que nós possamos dar prosseguimento. Portanto, é com muita satisfação que, mais uma vez, agradecemos aos participantes do diálogo temático e convidamos a todos para que vocês confiram agora, que vai acontecer na sequência, o painel de número 4, cujo tema será Real Estate, oportunidades de investimento no mercado imobiliário brasileiro. Esse painel vai acontecer daqui a pouco, dentro de alguns minutos, tá? Vocês podem permanecer aqui se desejarem ou podem sair e retornar, mas não deixem de voltar, tá? Porque vai ser daqui a um pouco. O nosso muito obrigada. Até logo.